Queridos, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 45, verso 5. Gênesis 45, verso 5. Enquanto você está abrindo, alguém perdeu uma chave aí da marmoraria, com o chaveirinho da marmoraria, dois irmãos. Vem cá, Miro. Cuide das suas coisas, Miro. Está encontrada a chave do Miro. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Agora, pois, não vos entristeçais e nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pai, esta é a tua palavra. Ministre nos nossos corações essa noite, pelo poder do teu Espírito Santo. E eu quero pedir, Senhor, que nós possamos abrir as nossas mentes para aquilo que o Senhor tem a falar a nós essa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós estamos diante de uma história muito conhecida, de um jovem chamado José, conhecida, lida por muitas vezes pelos que gostam de uma boa da leitura da palavra de Deus. Uma história que está sendo exibida pela Rede Record de televisão, numa minissérie contando a história desse jovem chamado José. E hoje eu quero pensar um pouco sobre a história desse jovem, e eu quero pensar, o tema que eu quero propor nessa noite é reconhecendo o controle de Deus na história, reconhecendo o cuidado de Deus na história. O versículo que nós lemos, o texto que nós lemos, José está trazendo uma palavra aos seus irmãos, uma palavra de conforto, em meio a um grande desespero em que a sua família se encontrara naquele momento. José está trazendo aqui uma palavra de tranquilidade para o coração da sua família, dos seus irmãos. E eu quero, junto com você nessa noite, pensar um pouco nessa história. E a história de José é uma história muito conhecida, muito bonita, muito encantadora, pelo final, pelo rumo que ela tomou. Mas a grande verdade é que a história de José tem muitas marcas difíceis, muitas circunstâncias complicadas em que o homem de Deus precisou passar, em que o homem de Deus precisou viver. A história de José revela tempos de grandes aflições, enquanto esse homem, esse menino ainda jovem, precisou enfrentar. A palavra de Deus nos mostra em muitos textos que Deus, Ele sempre esteve no controle da história. As Escrituras Sagradas sempre mostram um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, que conduz a sua história, que caminha no controle de todas as coisas e conduz a sua história em direção àqueles que são seus filhos, aqueles que são separados por Ele. Ao longo da história bíblica você vai ver que Deus conduziu a história dele em direção a mim e a você. Por todos os caminhos que eu percorri, por todas as estradas em que eu andei, por todos os lugares que Deus me levou a passar na minha vida, Ele conduziu a minha vida para a sua presença. Todos os lugares que você andou na sua história, todos os caminhos percorridos por você, conduziram para que você estivesse aqui nessa noite, ouvindo a mensagem do Senhor Jesus.
todos os caminhos que você andou, conduziram para que você um dia tivesse um encontro com Jesus Cristo. Ainda que por alguns momentos parece que Deus não está na direção, porque é comum as pessoas entenderem que Deus está no controle quando as coisas caminham bem para elas. Mas quando as coisas não caminham do jeito que nós queremos, quando as coisas não saem do jeito que nós gostaríamos que saísse, parece que tudo está perdido, parece que Deus nos abandonou. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus nunca nos abandonou, Deus sempre esteve no controle da história. O texto que nós lemos diz que a história de José começa sendo narrada no capítulo 37 de Gênesis, quando o autor começa falando da história de Jacó. E o capítulo 37 mostra algo sobre a vida desse menino. Ele começa dizendo que José era o filho mais novo de uma família, entre muitos irmãos, um menino muito preferido, muito amado pelo seu pai, um menino que tinha uma estima muito grande pelo seu pai. O texto revela que José tinha um grande sonho, recebeu um grande sonho, e ele compartilhou esse sonho com seus irmãos, e esse sonho revelava um tempo em que Deus o colocaria como autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família. O capítulo 37 mostra José vivendo do amor do pai, do amor de sua família, a perversidade dos seus irmãos, por causa da inveja, por causa do ciúme. O texto diz que certo dia José teve um sonho, e ele sonhava que eles estavam no campo a pegar os feixes. Enquanto ele estava ali junto com seus irmãos, os feixes dos seus irmãos se prostravam diante dele. Ele também sonhou que as estrelas do céu, a lua, o sol e as 11 estrelas se prostravam diante dele. E a Bíblia diz que José creu nesse sonho. Ele creu e ele compartilhou com seus irmãos aquilo que ele sonhava. Mas o texto diz que isso produziu uma inquietação, um espírito de inveja no meio da sua família. Isso levou aqueles irmãos a cometerem algo terrível contra a vida de José. A Bíblia diz que levou aqueles irmãos a cometerem uma atrocidade contra a vida daquele menino com apenas 17 anos de idade. José era um filho de um homem que temia a Deus. Sendo um homem que temia a Deus, esse homem conduziu o seu filho nos princípios do Senhor, ensinou sobre as leis de Deus, do Deus de Israel. José cria em Deus, José confiava em Deus, era um homem temente a Deus. Ao longo da história nós vamos perceber isso. Porém, chegou um momento da sua vida em que José enfrentou um grande conflito dentro da sua casa, no meio dos seus parentes. Querido, eu fico imaginando a cena e tentando trazer à minha mente. Talvez alguns tenham acompanhado a maneira em que a televisão tem tentado mostrar esse episódio, quando José é arrancado de dentro da sua família, pelos próprios irmãos, pessoas do seu próprio sangue, pessoas que ele esperava amor. Quem é que tem 17 anos de idade? Luan. Já imaginou, Luan? Se o Léo vendesse você para os carinhas aí? Faz isso não, hein, Léo? Não apenas vendesse
o Luan, mas ele conspirasse uma mentira contra a sua vida, levantasse uma calúnia, chegasse lá no Coramara e dissesse para o seu pai que alguma coisa aconteceu, você sumiu, desapareceu, uma mentira sobre a sua vida. Assim começa a história desse jovem chamado José, de uma maneira trágica, de uma maneira desesperadora. Porém, querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. José carregava com ele um sonho. José carregava com ele um sonho. Um sonho que não vinha da parte dele e nem vinha de homens, mas um sonho de Deus para a vida de José. José carregava consigo um sonho. E a Bíblia diz que os irmãos de José estavam um dia lá no campo, e eles avistaram José vindo de longe, e eles disseram, ali vem um sonhador, vamos fazer alguma coisa, vamos eliminar eles. E eles tiveram uma ideia, lançaram ele numa cova, e depois tiveram outra ideia, vamos ganhar um dinheirinho com ele, vamos vender ele. E a Bíblia diz que eles venderam ele para os ismaelitas. E o capítulo 37 do livro de Gênesis mostra essa trágica história na vida desse menino. E queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é fácil manter a nossa fé viva quando as coisas não saem do nosso jeito. Não é fácil continuar crendo num Deus quando as coisas não acontecem da nossa maneira. Não é fácil manter a esperança quando as coisas parecem que não caminham a nosso favor. Mas a Bíblia diz que José foi tirado dessa maneira bruta e terrível da casa do seu pai. E no meio da sua... Pulando o capítulo 38, nós vamos para o capítulo 39. E no capítulo 39 nós vamos encontrar José já na casa de um homem chamado Potifar. E a Bíblia diz que ao chegar na casa de Potifar, se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar algumas colocações que eu quero fazer, Potifar percebeu algo que havia na vida de José. A Bíblia diz que Potifar percebeu que José não andava sozinho, que José não caminhava sozinho, ainda que as coisas estavam sendo muito difíceis para ele, ainda que o tempo estava num desfavorável. A Bíblia diz no capítulo 39, verso 3, que vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou-lhe as mãos tudo que ele tinha. Querido, preste atenção num detalhe que eu quero destacar para você. As coisas não estavam indo do jeito de José. As coisas não caminhavam como José queria. As coisas não andavam de acordo com o sonho de José. Porque o sonho de José era que Deus o levantaria para liderar, para ser um líder, para estar à frente do seu povo, para estar à frente da sua casa. Mas a Bíblia diz que agora José está como escravo na casa de Potifar, servindo dentro daquele palácio. Mas há algo interessante que eu quero destacar para você. Mesmo em meio às circunstâncias adversas, mesmo em meio à crise, Potifar viu Deus na vida de José. A Bíblia diz que Potifar percebeu que na vida daquele menino, na vida daquele homem, em meio às circunstâncias adversas, havia algo diferente. Ele cria algo diferente, ele tinha uma fé diferente. E a Bíblia diz que Potifar percebeu isso na vida de José. E essa eu quero fazer a primeira pergunta para você. Em meio à crise, em meio aos problemas, em meio às circunstâncias da vida, em meio às adversidades que nós vivemos, em meio às lutas, o que as pessoas veem em mim e em você?
Quando nós deparamos em dias difíceis, quando eu me deparo com problemas que parece que não tem solução, quando eu me deparo com calúnia, quando eu me deparo com engano, quando eu me deparo com pessoas que eu confiava, que eu acreditava nelas, que eu esperava algo delas para a minha vida de bom, e eu percebo que elas se levantam contra mim, e agora eu estou vivendo num momento de calamidade, de desespero, porque aquela pessoa se levantou contra mim de maneira enganosa. E quando eu estou vivendo esse momento, o que as pessoas veem em mim e em você? O que as pessoas veem em nós? A Bíblia diz que Potifar viu que o Senhor era com José. O Senhor era com José. E aí está algo tremendo na vida desse jovem. Porque quando Deus está conosco, quando nós não abrimos mão da nossa fé, quando nós não abrimos mãos de Deus, ainda que os lugares que nós passemos, ainda que os lugares que Deus nos leve, sejam lugares não favoráveis a nós, que não produz alegria humana, mas se Deus estiver ali conosco, as coisas acontecerão para o bem para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz, Paulo vai dizer, que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Queridos irmãos, parece que essa fala é uma utopia. Parece que falar que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus é bom até que você não cai do cavalo, até que a gente não tome um tombo. Como entender o controle de Deus na história quando as coisas parecem tão difíceis? Como entender o controle de Deus quando as coisas parecem ser tão contrárias àquilo que nós queremos e àquilo que nós sonhamos para a nossa vida? Como entender a vontade de Deus nisso? A Bíblia diz que José permaneceu firme, servindo na casa de Potifar. Ele não apenas servia na casa de Potifar, mas ele prestava uma lealdade ao seu Senhor. José era um homem leal, não leal apenas a Potifar, mas leal também ao seu Deus. A Bíblia diz que na casa de Potifar, da lealdade do palácio, José foi levado à masmorra da mentira e do engano. Da sua lealdade na casa de Potifar, da sua sinceridade com seu Deus, com seu Senhor. Se as coisas não estivessem ruins, agora ele é levado à masmorra, ele é levado à prisão, ele é levado ao calabouço daquele palácio, um lugar fedido, escuro, onde só as pessoas ruins e mal iriam para lá. Mas lá estava um homem de Deus. Lá estava um homem de Deus passando um tempo de tribulação total na sua vida. Eu disse que José foi tremendamente leal a Potifar e também a Deus, porque a Bíblia diz no capítulo 39 que a mulher de Potifar se encantou com a beleza de José, ou talvez com a seriedade de José. O capítulo 39 diz que essa mulher se levantou para tentar a José, se levantou para se insinuar, para tentar ter um relacionamento com ele. E a Bíblia diz que aquela mulher investiu
contra a vida daquele jovem. E eu fico pensando uma coisa, querido, vem comigo aqui, olha. Luan, quantos anos? 17. Flor da pele, toda a saúde física, todos os hormônios aflorados, vivendo longe de namoradas, longe de meninas, longe da família, e agora aparece a mulher do Potifar e queria se deitar com José. Querido, certamente José foi tentado porque ele era homem. E com certeza a mulher de Potifar era uma mulher bonita, porque senão não seria mulher dele, porque os reis escolhiam as mulheres mais belas, e com certeza ela era uma mulher linda. Mas quando ela investe contra a vida de José, veja o que José diz no versículo 8: ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é o maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Fidelidade, lealdade, acima de todas as coisas. Querido, às vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida. Às vezes nós queremos que os sonhos de Deus se concretizem sobre nós. Às vezes nós desejamos que a vontade do Senhor se manifeste sobre as nossas vidas. E Deus nos leva para algumas peneiras. Deus nos leva para algumas peneiras para nos peneirar. E o problema é que muitas vezes nós não passamos nem na primeira. Nós não passamos nem na primeira peneira. E aqui, esse jovem estava sendo peneirado. Ele estava sendo separado. E a Bíblia diz que esse homem vive aqui agora um princípio de fidelidade acima de todas as coisas. Veja, querida, em meio à adversidade, Deus viu, o Potifar viu Deus na vida dele. Em meio à prova e às tentações, ele continuou fiel a Deus. E sabe uma coisa? Só tinha ele e ela ali. Não tinha ninguém por perto. Não tinha ninguém vigiando. Não tinha câmera no palácio. Hoje tem câmera em tudo quanto é lugar, nos elevadores, nos corredores. Lá não tinha não, Miro. Ele poderia fazer que ninguém ia ver, que ninguém ia saber. Jovens, adolescente, a sua fidelidade com Deus vai até onde os olhos das pessoas veem, ou até onde estão os olhos de Deus? Salmo 139 diz que se eu subir ao céu, ali o Senhor está. Se eu descer a profundezas, ali o Senhor também está, porque não há nada encoberto diante de Deus. E a Bíblia diz que esse jovem que tinha um sonho de Deus para a sua vida, ele continuou fiel, ainda que as coisas não iam favorável a ele. A Bíblia diz que ele não perdeu de vista a sua fé. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A fé é crer no sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. A fé é crer na ação direta de Deus em relação a nós. A Bíblia diz que esse menino continuou fiel ao Senhor. No capítulo 41, depois desse menino ir para a masmorra, por causa do engano, por causa da mentira. Veja que diz 40, verso 15.
diz assim: porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus. Veja, José está dizendo: eu fui arrancado da minha terra, eu fui roubado do meio da minha família, e aqui nada fiz para que me pudessem prender nesta masmorra. Veja aqui a confissão de José: eu não fiz nada, eu não fiz. Por que é que estão fazendo isso comigo? Por que é que me arrancaram do meio da minha família? Por que é que me tiraram da minha terra? Eu estava sendo fiel a Deus lá no palácio, eu era fiel a Deus enquanto estava no meio da minha família, e hoje eu estou aqui preso dentro dessa masmorra. Mas sabe uma coisa, querido? Ali na masmorra, a Bíblia diz que José continuou fiel a Deus. Ali naquele lugar escuro, onde todas as possibilidades pareciam se perdidas, para que os sonhos se cumprissem na vida de José, a Bíblia diz que ele continuou um homem íntegro e fiel ao Senhor, a ponto do carcereiro entregar tudo nas mãos de José, a ponto do carcereiro confiar tudo nas mãos de José. E a Bíblia diz que o carcereiro não tinha trabalho algum com ele, porque ele era um homem temente a Deus. Queridos irmãos, Deus tem sonhos para nós, Deus tem promessas para nós. Eu já tenho dito isso algumas vezes aqui, mas as promessas de Deus não caminham separado da vontade de Deus e das exigências de Deus sobre a minha vida. Pastor, eu tenho um sonho de ter uma família, de constituir uma casa, de ter um casamento, de casar numa igreja, de fazer uma bela festa. E aí Deus te dá uma namorada, e o que você faz? Você desonra ela e você caminha longe da vontade de Deus, longe do querer de Deus, longe da direção de Deus. E aí você pergunta: por que os sonhos de Deus não se concluíram na minha vida? Porque as promessas de Deus não caminham longe, não caminham separado daquilo que Deus espera de nós. E a Bíblia diz, no capítulo 41, que José sai da prisão, e agora é o tempo da promessa começar a se cumprir na vida daquele jovem. Agora é o tempo da promessa chegar na vida daquele jovem, porque ele tinha superado os obstáculos, ele havia superado as barreiras da vida, ele havia permanecido fiel, ele havia permanecido íntegro a Deus, independente dos pratos que foram colocados diante dele, independente daquilo que foi oferecido a ele. A Bíblia diz que José permaneceu fiel ao Senhor, e agora era o tempo da promessa chegar na vida dele, e José sai da prisão e assume todo o governo do Egito. José sai da prisão e assume todo o governo do Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você. O texto que nós lemos, no capítulo 45, verso 55, revela algumas coisas sobre aqueles que creem no sonho de Deus para a sua vida, sobre aqueles que creem nas promessas de Deus para a sua vida. Revela algumas coisas sobre a vida desse jovem chamado José. O texto diz, eu quero ler novamente com você: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de você. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão. Aqueles que creem nas promessas de Deus, aqueles que acreditam na vontade de Deus, aquele que acredita que Deus está no controle da história, que está no controle de todas as coisas, não existe espaço no seu coração para mágoa, não existe espaço no seu coração para rancor, não existe espaço no seu coração para vingança, não existe espaço no seu coração
para que ele possa se levantar contra aqueles que um dia o oprimiu. José revela isso neste versículo. No coração de José não existia espaço para mágoa. No coração de José não existia espaço para vingança. No coração de José não existia espaço para que ele pudesse mostrar que agora ele era grande, que agora ele era superior. Mas José tinha um coração comprometido com o propósito de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que agora José está diante daqueles que lá atrás tinham vendido ele. A Bíblia diz que agora José está diante daqueles que tinham arrancado ele do meio da sua família, aqueles que tinham esnobado, aqueles que tinham rido, aqueles que tinham sido instrumento para que ele pudesse sofrer tantas desilusões na sua vida. Porque o texto começa dizendo, a partir do capítulo 41, que depois que José sai da cadeia, sai daquele calabouço, ele revela o sonho de Potifar. Potifar teve um sonho, e ele via 5 espigas magras, se levantando contra outras espigas grandes. E aquilo representava um tempo em que o Egito passaria muitas necessidades. Representaria um tempo em que o Egito passaria um tempo de bonança, mas depois viria 7 anos de seca, de fome sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que depois de José revelar o sonho de Potifar, Potifar colocou ele sobre o governo do Egito, e todo o Egito agora começa a passar necessidade, e a família de Jacó desce para buscar provisão ali naquele lugar, e sem saber, os irmãos de José começam agora a depender da comida que José estava provendo naquele reino, naquele governo. E a Bíblia diz que José começa um momento, se você ler essa história, muito vibrante, porque ele começa a viver um relacionamento com seus irmãos, mas ele até então não estava se dando a conhecer, os seus irmãos não tinham reconhecido ele, mas o texto do 45 diz que José dá-se a conhecer aos seus irmãos, e quando José diz quem ele era, a Bíblia diz que cai sobre a vida daqueles irmãos dele um desespero total, porque agora os sonhos de Deus estavam se cumprindo, porque agora os sonhos de Deus eram reais na vida daquele jovem. E eles imaginaram, agora ele vai nos matar, agora ele vai nos humilhar, agora ele vai se vingar. Mas para aqueles que estão dentro do propósito de Deus, não há espaço para essas coisas. E a Bíblia diz que José fala aos irmãos dele, não se entristeçam e nem fiquem irritados. Com quem? Com vocês mesmos. Não se cobrem. Sabe por quê? Porque isso que aconteceu era porque Deus estava no controle. Às vezes nós só reconhecemos o controle de Deus quando as coisas caminham do nosso jeito. Deus estava no controle. Por isso eu tive que passar por tudo isso, porque Ele estava me enviando à frente. Porque Ele estava me enviando adiante de vós, para que hoje eu pudesse estar aqui provendo sobre a vida de vocês. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle dos nossos sonhos, dos nossos planos, da nossa história. Toda a trajetória do povo de Israel revela um Deus que está no controle. Toda a trajetória de Israel revela um Deus no controle. E quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha família, quando eu olho para a família da minha esposa, quando eu olho para algumas famílias, eu posso ver a ação de Deus diretamente na minha e na sua e na nossa vida.
Queridos irmãos, eu louvo a Deus pela casa em que eu nasci, pelo lar em que eu nasci, porque eu entendo que o lar em que eu nasci foi provisão de Deus na história, para que hoje eu estivesse aqui pregando do amor dele a vocês. Eu tenho certeza, querido, que o lar que você nasceu foi provisão de Deus para que você hoje estivesse aqui nessa casa. Que a família que você tem foi provisão de Deus para que você hoje estivesse neste lugar. O marido que você tem foi provisão de Deus. A esposa que você tem foi provisão de Deus. Todas as vezes que eu ouço Getúlio falar de quem ele era, na brincadeira ele fica contando das histórias dele, mas eu consigo ver que Deus tinha um propósito. Getúlio não veio para Cachoeiro por causa do Estrela, ele veio porque Deus tinha um propósito na vida dele. Eu estou aqui porque Deus tinha um propósito na minha vida. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida, porque nada é por acaso. Deus está no controle de todas as coisas. Eu fico olhando quando José desce para o Egito. Toda a família de José vai para o Egito. Passa-se muito tempo. Os reis morreram, quem conhecia José. A nação se torna escravizada no Egito. E ali parecia que tudo estava perdido, porque os egípcios se levantaram contra a nação de Israel. E o Egito se levantaram para humilhar, para massacrar. E quando parecia que tudo estava perdido, Deus novamente entra na história e levanta um homem chamado Moisés e mais uma vez assume o controle. E agora ele resgata aquela nação e ele continua conduzindo a história em direção a mim e a você. Queridos irmãos, todas as vezes que eu leio sobre a história do cristianismo, toda vez que eu leio sobre a história do protestantismo chegando no Brasil, todas as vezes que eu leio sobre a caminhada e a trajetória do cristianismo, das revoltas, dos grandes acontecimentos históricos, eu vejo a mão de Deus, a ação de Deus em direção à minha vida, porque a Bíblia diz que Ele me amou antes da fundação do mundo, antes que todas as coisas existissem, Ele tinha me amado. Ele havia me predestinado em Cristo Jesus, e eu creio nisso, eu não abro mão disso. E eu vejo a ação de Deus em direção à minha vida, e eu quero que você entenda uma coisa: há uma ação de Deus na história em direção à sua vida e à sua história. Você não é fruto do acaso, você não está aqui por acaso, você não faz parte da família que você está por acaso, é porque Deus está sempre nos dando uma oportunidade. E hoje é o tempo dos sonhos de Deus, serem reacendidos em nossas vidas, do projeto de Deus. Você já se perguntou por que você está onde você está? Você já se perguntou por que você já enfrentou tantas coisas na sua vida? Você já se perguntou por que você faz parte da igreja batista do Aquidabã? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou por que você está nessa cidade? Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer: hoje eu entendo por que o meu marido foi assassinado, porque eu não saberia como estariam os meus filhos sem a morte do meu marido. Isso é acreditar no controle de Deus na história. É acreditar, ainda que as coisas não caminhem do nosso jeito, Deus está no controle. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e fizesse uma reflexão da sua vida. Pudesse pensar um pouquinho na sua história de vida. Na sua história de vida, desde o nascimento até aqui. O seu casamento, a sua família, os seus pais, a namorada que você tem hoje, ou a esposa que você tem, o esposo. E eu gostaria que pelo Espírito Santo de Deus, você percebesse o quanto Deus te ama, o quanto Deus se importou com você. Gostaria de convidar os meninos aqui
E eles estarão cantando uma música bem baixinho. E quando eles estiverem cantando essa música, eu quero que você dê uma olhada para a sua história. Perceba a ação de Deus, o cuidado de Deus em direção à sua casa, em direção ao seu coração. Deus não via o momento de encontrar com você, porque você é um filho amado, você é um filho sonhado por Deus, você é um filho querido por Deus. Quantas vezes Deus chorou por você? Quantas vezes Deus chorou por você? Quantas vezes, assim como fizeram com José, tentaram apagar os seus sonhos? Quantas vezes tentaram fazer você desistir? Quantas vezes disseram que você não poderia ir em frente? Mas eu gostaria de dizer uma coisa para você hoje. Deus quer que você entenda que Ele te ama e que Ele está no controle de todas as coisas.